Ó, vocês vão saber sempre que a aula estiver sendo gravada, quando aparecer bem na partezinha de cima ali da aba de vocês, aparece um negocinho redondinho vermelho. Aí é porque está sendo gravado, tá? Então vamos lá compartilhar. Ok. Tá aparecendo aí para vocês? Alguém fala agora que agora eu só não estou enxergando mais vocês. Sim. Tá aparecendo no primeiro slide. Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Ai. Ok. Perfeito. Então aqui, passar mais uma raiva. Pera aí, gente. O computador tá de sacanagem. Vou lá, vou olhar. Perde 3. Vamos ver se vai agora. Ok. Vamos lá, pessoal. Sistema, substâncias puras e mistura. Então, olha só aqui. O que é sistema? O que a gente consegue entender por sistema? Tem várias definições, tá? Sistemas, eles têm várias definições na língua portuguesa. Entretanto, para química, o sistema ele é uma porção da matéria que será analisada. Então, tem que a gente estar fazendo uma análise. O sistema, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Isso vai depender da quantidade de fase. Tá, professora, mas e aí? O que é fase? Fases são os aspectos diferentes que podem ser identificados. Por exemplo, se você olhar nesse primeiro desenho, eu tenho um copo com água e um copo com óleo. A água, ela é uma fase, porque eu só estou vendo a água. E o óleo também é uma fase, porque eu só estou vendo o óleo. Mas quando eu junto os dois, olha só, eu consigo enxergar duas fases diferentes, tá? Eu consigo enxergar dois aspectos diferentes. Enquanto na parte de baixo eu tenho água, uma fase, e sal, uma fase. Quando eu junto os dois, olha só, permanece uma fase. Eu só consigo enxergar uma fase. Então, o primeiro sistema, eu vou classificá-lo como o quê? Como sistema heterogêneo. Porque sistema heterogêneo é quando eu consigo identificar duas ou mais fases e ele tem aspectos diferentes, tá? Eu consigo enxergar aspectos diferentes. Enquanto no segundo desenho da água e do sal, o sal ele é dissolvido na água. Então, você não vai conseguir enxergá-lo. E isso vai fazer com que esse sistema seja homogêneo. Então, homogêneo tem um nome próprio também. Pode ser chamado de soluções ou solução. Beleza? Entenderam essa partezinha? Ou alguém ainda tem dúvida nessa parte? Eu entendi. Entendeu ou não? Deu para entender, professora. Tá. Professora, solução é o resultado do soluto com o solvente? Isso. Solução é o resultado de um soluto e um solvente, onde a gente só enxerga uma fase. Tem que ser homogêneo. Senão ele vai entrar em outras classificações. Entendi. Ok. Olha só esse exemplo. Vamos lá. Alguém fala para mim aqui, no primeiro exemplo, nessa figurinha 1, qual é o número de componentes? Gente, 3. Componentes é quem está dentro. Ó, só antes de vocês responderem, apesar que já responderam, mas
Componente são as substâncias que estão presentes ali, tá? Prestem muita atenção. O 1, vocês acham que é 3? Sim. Não é. 2. Isso, 2. Quem falou 2? Quem falou 2? Eu. Marcos Jovino. Beleza, Marcos. Eu vou até marcar aqui. Marcos, tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá? 2. Pessoal, mas... Uai, professora, você tá doida? Por que 2 se eu tô vendo água, gelo e óleo? Vocês concordam comigo que o gelo é água congelada? É água sólida? Sim. Então, se eu tenho água e tenho gelo, eu tenho o mesmo componente. Porém, esses componentes estão em estados físicos diferentes, mas é o mesmo componente. Então, no exemplo 1, eu tenho óleo como um componente, eu tenho água como um componente líquido e o gelo, que é a água sólida. Então, eu tenho somente 2 componentes. Entenderam? Sim. Beleza. Agora digam para mim o número de fases do 1. Qual é o número de fases? 2, líquidos e sólidos. Prestem atenção. Qual é a fase? É aquilo que eu consigo enxergar. Tá? Fase é o que eu enxergo ali que está diferente. E aí? Eu tenho 3 Então, fases. 3 fases. Isso. Eu tenho o óleo, que eu estou enxergando o óleo. Eu tenho a água, que eu também estou enxergando. Ó, estou enxergando a água, porque água e óleo não se misturam. E eu ainda tenho gelo. Então, eu estou enxergando essas 3 fases. Certo? Se alguém não entendeu, pode falar, tá? Ok. Gente, o segundo exemplo. Ali não aparece, mas água gaseificada é água com gás, tá? O desenho ali não mostra o gás, mas é água com gás. Se eu pegar, colocar água com gás e gelo em um copo, quantas fases eu terei? Vamos lá, quantas fases eu terei com água, gás e gelo? 2. Uma só? Uma. 3, gente. 3? Vocês não Três, porque tem enxergam como o ver o gás gás. na água? 3, porque tem como ver o Vocês gás. não veem as bolhas de ar que tem ali dentro, que é o gás? E eu acho que vocês vão ter que comprar, gente, agora uma água com gás hoje, colocar num copo de gelo para vocês observarem. Mas a água com Professora. gás, ela vem já com 2 componentes. Ela vem com água e gás. Qual gás? O dióxido de carbono, CO2. Ele é colocado ali. Então, a água com gás, ela tem o gásinho ali dentro. Se eu colocar gelo, e aí, se eu colocar gelo, eu vou ter então quantas fases aqui? 3. Eu tenho a água, eu tenho o gelo e eu tenho o gás. Perfeito. Professora, mas e quantos componentes tem ali? E os componentes? 2. Eu tenho água líquida e sólida e tenho o gás. 2 componentes. Maravilha. Agora o terceiro, falem para mim. Falem para mim ali qual é o número de componentes no terceiro. Vamos lá. 4. 4 componentes. Perfeito. Falei pra mim. Quais são esses componentes? Óleo, água, gelo e o granito. Errado. Se fosse numa O questão de óleo, prova, estaria a errado. água, o sal e o A mesma granito. coisa que a água? Água, sal. Isso, gelo é a mesma coisa que água. Beleza. Então Óleo. já é uma coisa. Óleo, água, Óleo, sal e água, granito. sal e granito.
Perfeito. Óleo, gelo. Óleo, água, sal e granito. Porque água e gelo é a mesma coisa. Mas aí eu tenho a água líquida misturada com o sal, que dá água salgada. Perfeito. E quantas fases eu estou enxergando? Gente, quantas fases eu vejo aqui? 4. 3. 4. 4. Perfeito. Eu estou enxergando o granito. Olha ali o granito no fundo. Eu estou enxergando a água salgada. Eu estou enxergando o gelo. E estou enxergando o óleo. Perfeito. Depois eu vou procurar uma fotinha e mostro para vocês uma foto da água com gás. Porque eu vi que alguns ainda ficaram com essa dúvida ali, tá? Não entendeu? Qual a parte que você não entendeu? 3, o 1 ou 2? A das fases, tá? Fase é o que você enxerga. Tipo, o que eu consigo enxergar de diferente? Quando eu te dou aqui um copo com sal, eu eu dissolvi o sal na água. Se eu te der um copo de água salgada, você consegue enxergar o sal dentro da água? Você vai conseguir enxergar o sal dentro da água? Não consegue. Então, quantas fases ele tem ali? Quantas fases, quantas coisas você está enxergando? Uma. Então, isso é o quê? Uma solução homogênea, porque é uma fase só. Você só enxerga uma. Agora, se eu misturo água e álcool. E aí, o que acontece se eu misturar água e álcool, gente? Água e álcool, meu Deus, que coisa difícil. Eu misturei água e álcool, e aí? Homogênea. Homogênea, porque eu só estou enxergando uma fase. Eu enxergo um líquido transparente. Que se eu não sei o que é, eu vou olhar e falar, beleza, é água, vou beber. Certo? Ou um exemplo de... Não vou dar esse exemplo não, porque vocês são menor de idade. Eu não posso dar exemplo usando bebida alcoólica. Porque vocês nunca provaram. Então, não tem nem como eu falar, né? Agora, se eu pegar, gente, e colocar água... Se eu pegar e colocar água... Vamos ver. Água e o que, gente? Vamos lá, uma ideia de alguma coisa que não mistura além do óleo. Areia? Isso, água e Areia. areia. Perfeito, água e areia. Água e areia. E aí? A água e areia. Eu enxergo quantas fases? 2 fases. 2. Eu enxergo a água e enxergo a areia, tá? Se eu enxergo 2 ou mais fases, 2 ou mais coisas que estão dentro daquele negócio, então eu tenho hétero, tá? Heterogêneo, porque eu tenho 2 coisas ou mais que eu estou enxergando. Beleza? Gente, eu estou supondo que como vocês são menores de idade, ninguém bebeu, tá? Ninguém. Porque o álcool, ele não mata só o fígado, não. Ele mata teus neurônios. E demora para esses neurônios serem refeitos. Então, você perde mais neurônio do que você consegue produzir. E muita gente não pode ficar perdendo neurônio, não, tá? Vamos lá, seguindo. Átomos. Vamos lembrar, o que é átomo? O que é átomo? Olha ali. Partículas indivisíveis. Professora, mas isso aí tá certo? Partículas indivisíveis? Desde o momento em que surgiu a palavra ou o conceito de átomo, que foi na época, se eu não me engano, de Demócrito. Então, desde essa época, o átomo ele é considerado como uma partícula indivisível. Porém, hoje em dia, nós já sabemos que ele é divisível, sim. Nós temos dentro do átomo elétrons, nós temos... Isso, ele é feito por fusão, tá? E fissão, que é a divisão. Então, olha só, dentro do átomo nós temos elétrons, nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons são as negativas, e nós temos o nêutron, que não tem carga. Então, ele é divisível, ele tem núcleo e ele tem eletrosfera. Mas o conceito de átomo é partícula indivisível ou não divisível, tá? Nós sabemos que ele porque depois de muitos anos de estudo foi comprovado isso.
E o átomo, ele compõe toda a matéria. Toda a matéria. Professora, eu tenho átomo em mim? Aham, tem. Eu tenho átomo no que eu como? Tem. Então, tudo que tiver massa e volume, ele é composto por átomos. E átomos são representações dos elementos químicos, né? Ou os elementos químicos têm átomos que os representam. Esse desenho que está aí na tela, tudo tem átomo, tudo que for matéria. A eletricidade, por exemplo, ela não tem átomo, porque ela não tem massa. Então, tudo que for matéria é composta por átomos. Esse desenho aí é o desenho do modelo atômico que é utilizado por Rutherford, que é um dos mais conhecidos, tá? Esse é o símbolo da ciência, é um dos símbolos da ciência, né? É o símbolo do modelo atômico. É esse trenzinho todo estranho, onde essas partezinhas em preto são chamadas de eletrosferas, de camadas. Já vou mostrar isso aí para vocês, tá? São as camadas e aquela parte colorida é o núcleo. Agora, olhem aqui. Essa daqui é a evolução do modelo atômico. O primeiro, que é o de Dalton, ele era massa, era só uma massa. Ele não tinha nada. Estão conseguindo ouvir, gente? O coleguinha falou que não tá. Pra mim tá perfeito. Tá, Tá beleza. normal aqui. Ok. Caso alguém não esteja conseguindo ouvir, provavelmente é a internet, tá? Que aí ela vai fazendo isso. Se tiver com a câmera ligada, desliga ela que fica melhor a internet, tá? Pessoal, então olhem aqui. O modelo atômico que foi o primeiro a ser estudado é o de Dalton. Foi a primeira teoria de modelo atômico ali comprovada, que era o quê? Uma massa indivisível. Depois veio o modelo de Thomson, que era chamado de pudim de passas, onde ele tinha uma massa e dentro dessa massa tinham algumas cargas. Então, a partir de Thomson, ele já começa meio que falar, olha, ele não é só uma massa normal, sem divisão. Aí veio o modelo de Rutherford, que ele veio separando o núcleo de eletrosfera. Então, o modelo de Rutherford foi um divisor de águas, onde ele falou, não, o átomo ele tem outras partes. Aí, nós temos o modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, ele vem para identificar a parte das camadas, a parte de energia. Ele veio simplesmente aperfeiçoando o modelo de Rutherford. Depois, nós temos o modelo de Schrödinger. O modelo de Schrödinger, ele é só uma evolução também do modelo de Rutherford. Porque o modelo de Schrödinger, ele fala que não dá para prever o local exato de um elétron. Dá para você imaginar, tem as probabilidades, tá? Então, dado a essa parte da evolução, foi sendo comprovado que existem sim divisão dentro de um átomo. Porém, como na época em que surgiu o conceito não tinha ainda esse estudo, então a palavra átomo significa não divisível. Aqui, pessoal, vocês estão vendo escrito moléculas e fórmulas químicas. Fórmula química é uma representação gráfica de um composto químico e representa o número e o tipo de átomos que constituem uma molécula. Ou seja, a fórmula química é a menor representação de uma substância, onde vai estar colocado ali o elemento químico e o número de átomos que estão dentro dessa substância. E molécula, ela é uma fórmula química, só que ela é designada somente para aquelas estruturas que tenham ligações covalentes. Às vezes a gente fala molécula de forma geral, né? De uma forma geral para toda substância. Mas molécula é só para as substâncias que têm ligações covalentes. Para aquelas substâncias que têm ligações iônicas, aí eu já não posso usar nem para as iônicas, nem para as metálicas. Eu não posso usar o termo molécula, aí eu vou usar fórmula química.
Professora, mas e se eu quiser usar a fórmula química para tudo? É perfeito, tá? Mais certo do que isso você não poderia estar. Então, olha só. Esse desenho que eu tenho aí, com essas coisinhas se mexendo, são moléculas. Ai, professora, mas você não acabou de falar que é fórmula química? Mas eu tô falando da água, tá? Aí eu tenho um copo de água. E olha como é que as moléculas estão se comportando. Elas não ficam paradas. Elas estão sempre se mexendo. Agora me digam o seguinte. Eu tenho aí a fórmula química da água. Vocês sabem que a água ela é H2O. Pega cada uma dessas estruturinhas aí. Qual delas aí que é o H? Qual delas que está representando o H? Qual a bolinha que representa o H? A vermelha. Mas não são H2O? Não quer dizer que são dois Hs e um O? A vermelha, então, aqui, gente, é o oxigênio, porque ela só tem uma. Enquanto as duas bolinhas azuis coladas nela são a representação do hidrogênio. Vocês bebem essas moléculas, sim. Toda vez que vocês vão ingerir água ou qualquer líquido, vocês estão ingerindo fórmula química, substâncias. Professora, mas nossa, nesse momento eu fiquei num ódio tão grande. Olha que legal, seu corpo acabou de secretar hormônios e esses hormônios são constituídos de fórmulas químicas. Maravilha. Então, vocês entenderam o conceito de molécula e de fórmula química? Vocês entenderam que toda a matéria ela é representada por fórmula química? Bebe foi estranho, né, com acento, mas tudo bem. Gente, olha que legal. Olha que legal. Observem cada um desses desenhos. Todas estão escritas substância pura, e aí no último, mistura. Maravilha. Substância pura. O que são substâncias puras? Elas são... Perdão, gente, me perdi aqui. Elas são substâncias químicas ou simplesmente substância que apresentam propriedades bem definidas e constantes e têm composição fixa, independente da origem ou da forma de obtenção. Entendi? Foi nada, professora. Não entendi nada. Não entendi nada. O que a senhora quis dizer? Eu quis dizer que toda substância, quando ela for pura ou simplesmente chamada de substância, quer dizer que ela é composta pelo mesmo material e ela tem as propriedades características. Por exemplo, a água. Olha só, esse primeiro desenho, esse primeiro recipiente, ele está mostrando para vocês moléculas de água. A água, se eu tirar a água do poço da minha casa, ou tirar a água de um iceberg lá na Antártida, eu vou ter a mesma composição. A água ela é sempre composta de H2O. Sempre. A composição da água é H2O. E aí tem aquelas variáveis do quê? Se eu vou usá-la para ingerir, para beber, ou se eu vou a água do mar, por exemplo. Só que aí não são substâncias puras, tá? A água que nós ingerimos, ela não é água pura. Ela é uma mistura. Então, a água pura ou a água substância pura, ela é feita simplesmente de H2O. E aí nós temos dois tipos de substâncias puras. Nós temos as simples, que elas são formadas por um único elemento químico, que pode ser repetido por vários átomos, ela pode ter vários átomos ali dentro, ou ela pode ser a substância composta, que é por dois ou mais elementos químicos diferentes com números variados de átomos. Professora, continuo sem entender. Então, olha um exemplo. Você respira gás oxigênio. Olha ali na substância simples, eu tenho O2. O2 é gás oxigênio. Ai, que delícia! E aí nós temos as substâncias compostas. A água, por exemplo. A água ela é feita de H2O. Quantos elementos químicos eu tenho dentro da água? E aí, alguém responde, por favor? Quantos elementos químicos eu tenho na água? 2, professora. 2? 2. Quais?
Hidrogênio e oxigênio. Perfeito. Hidrogênio e oxigênio. Aí, eu vou observar o quê? Quantos átomos eu tenho na molécula da água? Quantos átomos eu tenho na molécula da água? 3. Quantos? 3, professor. Isso, 3. Ah, não. 3, perfeito. Ó. De H, só de hidrogênio eu tenho 2, porque é H2. O número 2 está indicando a quantidade de átomos do hidrogênio do cara anterior. E o oxigênio, se não aparece nada, né, gente, é 1. Só o fato dele estar ali já quer dizer que eu tenho no mínimo 1. Então, eu tenho um total de 3 átomos dentro da molécula de água. Beleza. Entenderam o conceito de substância simples e substância composta? Ok. Professora, a senhora poderia explicar de novo? Tá. Ó, substância simples é quando ela é feita por um único elemento. Tá vendo aqui, ó, substância simples. Eu tenho aqui o gás hidrogênio. Ó, hidrogênio. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é feito de H, que é o hidrogênio, né? E o número 2, esse número 2 está indicando quantos átomos que ele está usando. Então, o gás hidrogênio está usando 2 átomos de hidrogênio. Enquanto na substância composta, que é feita por 2 ou mais elementos diferentes. Agora, olha aqui na substância composta. Na água eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. Já o hidrogênio da água, ele tem quantos átomos aqui dentro? Ele tem 2 átomos. Ó, esse número aqui, o número pequenininho, vem representando o número de átomos do cara anterior, ó. Ele está ligado ao cara anterior. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Enquanto o oxigênio não aparece nada. Se não aparece nada, é 1. Então, eu tenho hidrogênio 2, oxigênio 1. Então, eu tenho um total de 3 átomos em cada molécula de água. Certo? Conseguiu entender agora? Sim. Deve ter, né? Agora vamos aqui, pessoal. Olhem a molécula substância pura da água. No copo. A molécula da água, ou a fórmula química da água, ela tem quantas bolinhas cada uma? Como assim? 3, professora. 2. Ó, quantas moléculas? Ou quantas 3. bolinhas tem em cada molécula? Tem 3. Ó, 3 bolinhas em cada molécula, porque ela está separada. Ó, 3 bolinhas. Então, cada bolinha representa um átomo. Aqui eu tenho a grandona, é o oxigênio, e as duas pequenininhas são o hidrogênio. Na segunda aqui, que é a substância pura sal. Olha o sal. Aqui o sal. Ele é composto, a fórmula química dele é composta por quantos átomos? Gente, observa. Quantos átomos a fórmula química tem? 2. 2. Eu tenho aqui, eu não sei qual que é, tá? Por enquanto eu ainda não sei qual que é, mas só pelo desenho eu sei que é uma bolinha azul e uma verde. Uma azul e uma verde. Cada uma está representando um elemento químico diferente. E aqui eu tenho uma mistura, que é o quê, gente? Qual é a classificação de mistura? É quando eu junto 2 ou mais substâncias. Certo? Então, a água do mar é uma mistura. A água que você ingere é uma mistura. Qual que é a diferença? É que a água do mar, ela é uma mistura em maior quantidade de sal, que é o cloreto de sódio, e água. Enquanto a água que você vai ingerir, a água potável, ela é em grande quantidade H2O e em pouca quantidade sais minerais. Ou minérios. Tem ali dentro, para que a gente possa estar ficando hidratado, que o nosso corpo precisa deles. Então, um deles é sódio,
sódio, ferro, então tem essas pequenas quantidades dele. Se vocês observarem, toda vez que vocês compram água, ela vem com um rótulo, né? Um negocinho ali escrito várias informações. Em uma das informações está escrito ingredientes. Então vocês vão observar que a água que nós ingerimos, ela vem escrito ingredientes, porque dentro dela não tem só água, tem outras composições também. Aqui nós já começamos a trabalhar com gráficos. Professora, mas eu já tinha visto esse gráfico, já tinha visto, tá? Esses gráficos nós tínhamos visto na aula passada. Só que nós estávamos vendo somente o gráfico de substância simples, que é o gráfico de transformação. Então eu coloquei dois gráficos diferentes que representam a mesma coisa. Estão em temperaturas diferentes, mas representam a mesma coisa, tá? Então observe esse primeiro gráfico. Aqui ele está fazendo o quê, gente? O que está acontecendo com essa temperatura aqui, ó? Ela está aumentando. E a transformação, qual é a transformação que está fazendo aqui? Qual a transformação física que está acontecendo aqui? O gráfico é vaporização, né, professora? Vaporização. Isso mesmo. Muito obrigada. Pessoal, aqui é um gráfico de aquecimento onde ele está fazendo a vaporização. E aqui ele fez bem desenhado para vocês. Olha só. Que antes dessa curvinha aqui, ó, antes disso aqui, o estado físico dele é sólido. Ele está falando da água aqui, tá? Estado físico é sólido. Esse carinha aqui, numa substância simples, representa o seu ponto de fusão, que é o momento em que ele está sendo transformado de sólido para líquido. E durante o ponto de fusão, eu tenho dois estados físicos ao mesmo tempo. Eu tenho ele no estado físico sólido e o estado físico líquido. Então, aqui na água tem o gelo e tem a água líquida. Depois que acabou, tá? Conforme foi aumentando a temperatura, acabou aqui a fusão. A temperatura continua subindo, ó, aqui a temperatura está subindo. Ele está no estado físico líquido. Atingiu o ponto de ebulição. Olha o tempo que dura o ponto de ebulição. Ele dura quase o quádruplo do tempo que durou a fusão. E aqui eu tenho quais estados físicos? Eu tenho ele líquido e tenho ele gasoso, tá? Ou vapor. Então eu tenho dois estados físicos durante o período de ebulição. Quando acabou, que evaporou tudo, não tem mais líquido, daqui para frente o estado físico é vapor, não tem outro estado físico, tá? A temperatura pode aumentar, aumentar, aumentar. Ele vai continuar sendo o estado físico gasoso. E qual que é a diferença de um gráfico para o outro? É que esse aqui está desenhado aqui em cima, perdão, esse está desenhado em cima e esse não. Nós estávamos trabalhando com esse tipo de gráfico, tá? Agora, olha só. Nós vamos trabalhar com misturas. E misturas são o quê? Quando uma substância é adicionada a outra. Ambas deixam de ser pura e passam a ser substâncias de um novo sistema chamado mistura. Nós temos alguns tipos de misturas. Nós temos as misturas gasosas. Exemplo de mistura gasosa, o ar que respiramos. Porque o ar que nós respiramos, ele é formado por oxigênio, nitrogênio, vapor de água, partículas de poeira, então ele é uma mistura. Você enxerga o que você está inalando? Vocês enxergam que respira? Alguém consegue enxergar? E aí? Alguém aí consegue enxergar o ar que está respirando? Não. Eu não enxergo, não. Eu também não. Então, é uma mistura gasosa. Misturas gasosas, elas são sempre homogêneas. Misturas líquidas é quando eu tenho dois líquidos dentro, tá? E aí ele pode ser homo ou hétero. Um exemplo de mistura líquida heterogênea, óleo e água. Mistura líquida homogênea. Eu tenho o álcool e a água. Misturas sólidas são as ligas metálicas, quando eu misturo os vários metais. Um exemplo é esse desenho que nós temos aí ao fundo, que é o metal bronze.
E o bronze, ele é composto de quê, Professora, eu não gente? tô O vendo bronze, nada ele é o slide. composto de cobre e de estanho. Professora, eu não tô conseguindo ver o slide, não. Oi? Eu não tô conseguindo ver o slide, não. Pra mim tá tudo cinza aqui. Deve ser Pra sua mim também internet. tá aparecendo. Ah, Sai, então tá. entra da aula que Então, quando você vai volta. pro outro, vai. Ó, vai pro outro. Pra mim também, tá Vou tudo entrar no cinza, outro. professora. Pra mim Peraí. tá normal. Pessoal, exemplo de misturas sólidas e líquidas. Uma mistura sólida com uma mistura líquida. Sal e água. Mistura gasosa com líquida. É a água gaseificada, água com gás. Então, nós temos misturas entre os estados físicos também, tá? E aí, dentro da mistura, nós temos 3 tipos de mistura. E é aqui que o negócio vai pegar vocês na prova. Porque eu vou dar um gráfico e vou falar, beleza, dado o gráfico tal, identifique se ele é uma mistura comum, eutética ou azeotrópica. Eita, professora, mas não dá para ficar só em mistura e substância pura, não, né? Não, né, gente? Qual é a graça? O negócio é complicar. Então, vamos passar aqui. Passando. Esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico de mistura comum. O que é um gráfico de mistura comum? É quando o ponto de fusão e ebulição estão variando. Eles não vão ficar retos. Eles vão ficar sempre subindo ou sempre descendo. Tá? Então, aqui eu tenho a solidificação da água salgada. Olha só, ela está congelando. Olha o ponto de solidificação aqui. Olha aqui. Ele está variado, ele não permanece reto, ele está sempre descendo. Por quê? Porque o ponto de fusão da água interfere com o ponto de fusão do sal. Então, não tem como eu pegar e falar, ah, beleza. Não dá. Eles vão congelar em pontos de fusão e ebulição, né? Tanto de fusão quanto de ebulição, eles vão fazer isso de forma variada. Então, olha aqui o aquecimento. Eu vou ebulir. Olha o ponto de ebulição da água salgada. Ela também não para, ela não tem um ponto fixo. Enquanto estiver ocorrendo a ebulição, a temperatura está aumentando, ao contrário da substância simples. Agora, a mistura eutética. Olha só. Mistura eutética é quando o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Ó, ele está mudando. Então, aqui, olha a diferença entre um gráfico de mistura e um gráfico de eutética. No gráfico de mistura, os pontos de fusão e ebulição são variáveis. No gráfico de eutética, a fusão é constante, ela vai ocorrer numa temperatura constante, enquanto a ebulição vai ser variada, tá? Um exemplo de mistura eutética é a solda. Já ouviram falar em solda, né? Aquele metalzinho que é colocado para poder soldar aço, beleza. Então, a solda, o ponto de fusão dela é constante. Já o ponto de ebulição é variável. Beleza. Isso, componentes eletrônicos, verdade. Olha só aqui a mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica, ela é ponto de fusão variado e o ponto de ebulição é constante. Tipo a água e o álcool. Quando eu misturo água e álcool, ela vai congelar ou ela vai virar líquida com a temperatura sempre aumentando. Já na hora de fazer a ebulição, ela vai fazer a ebulição de forma constante. Beleza? Então, conseguiram ver a questão dos gráficos aí? Conseguiram. Sim, Dúvidas? Por enquanto não, né? A dúvida geralmente aparece na hora do exercício. Professora, você poderia Manda. voltar para o slide anterior, por favor? Porque tinha travado para mim. Isso, obrigada. Ô, professora, Fala. licença, eu tive uma dúvida. Eu não consegui, tipo, diferenciar entre elas. Tá. Ó, aqui eu tenho mistura. Essa é a mistura comum. Mistura comum, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição está aumentando. Ele não para, ele não fica reto. Ele está sempre subindo ou sempre descendo de uma vez. Já na mistura eutética, a fusão é retinha, porque é constante.
E a ebulição é variada, então ela vai subindo. Certo? Sim. E a azeotrópica, quem fica variado é a fusão, enquanto a ebulição é constante. Olha um exemplo bem aqui na frente que eu vou dar a vocês. Tem esses 3 gráficos. Os 3 gráficos estão representando mistura. Os 3. Só que um é mistura comum, o outro é mistura eutética e o outro é mistura azeotrópica. Quem é quem? O primeiro gráfico é qual tipo de mistura, gente? Qual tipo de mistura? Pelo desenho dele ali. Azeotrópica. É a mistura azeotrópica. Por quê? Glória a Deus. Porque o ponto de ebulição dele é fixo ou reto? É isso mesmo. Porque o ponto de ebulição dele está fixo, enquanto o ponto de fusão é variado. E esse segundo é uma eutética, azeotrópica ou comum? Qual que é, pessoal? Eutético? Azeotético, professora. Eutética, isso mesmo, é eutética. Por quê? Na eutética, o ponto de fusão é fixo, enquanto a ebulição é variável. Perfeito. E aqui no segundo, tá vendo que o ponto de fusão é variado e o ponto de ebulição também é variado. Então, é mistura comum. Conseguiram entender a diferença entre um gráfico e outro? Sim. Maravilha. Professora, rapidão. Fala. Além dessas misturas, vai ter outras? Não, são só essas 3 misturas e aí o gráfico de substância pura. Mas o gráfico de substância Beleza. pura, ele tem os 2 pontos constantes, retinho. Entendi. Tá, vamos aqui então. Eu quero só fazer uma perguntinha boba para vocês. Tá vendo esse primeiro quadrado aqui? Nesse Sim, primeiro quadrado, quantas moléculas ou quantas fórmulas químicas eu tenho no primeiro quadradinho, que não é um quadrado, é um retângulo? E aí, gente, bora. Quantas moléculas, fórmulas químicas eu tenho? 3 Uma? ou 2? Vamos contar? Mas é por molécula ou contando todas? Só que, ó, quantas fórmulas químicas eu tenho aqui dentro? Fórmula química, que é a representação da matéria. 6. Eu tenho 5, né? 6. Eu tenho 6. Oh. Eu tenho uma fórmula química, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 fórmulas químicas aqui dentro. Essas fórmulas químicas são iguais ou são diferentes uma da outra? São iguais. Se são iguais, então ele está representando substância. Se é igual, ele fala de substância. Maravilha. Aí vocês observem. Dentro de uma única, aqui ó, dentro de uma única fórmula química, eu tenho quantos elementos químicos? Quantos elementos químicos? 2. 2. Eu tenho o roxinho, né? Que eu para mim aqui é uma cor lilás, meio rosada. E tem o azul. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Maravilha. E quantos átomos ao todo eu tenho dentro desse retângulo? Qual é o número total de átomos ali dentro? 12. 18. Eu ouvi a É 3 resposta em certa. cada, né? Hã? 3 em cada, né? Eu tenho 3 em cada. E quantas eu tenho ao todo? Eu tenho 6. Então, o número 18. total de átomos aqui é 18. Aí, professora, cada bolinha, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? Então, aqui eu tenho 18 átomos. Gente, átomos é diferente de elemento, tá?
Elemento é a representação de um componente. Átomo é o número de vezes que está aparecendo. É o número de vezes que foi usado aquele elemento químico. Agora eu vou perguntar a vocês, quantos átomos azuis eu tenho nesse primeiro? 6, né? 6, perfeito. E no último, olha aqui, gente, olha esse último aqui. Esse último aqui é substância simples ou é substância composta? Posso. Composta. Substância simples ou composta? Gente, esse último aqui, ó, esse último quadrado. Retângulo. Composta. Composta. Sim. Por quê? Composta. Ele é feito de bolinha verde e bolinhas rosas. Então, ele é feito de elementos químicos diferentes. Quantos elementos químicos diferentes ao todo ele tem nesse último aqui? Qual a quantidade de elemento químico diferente aqui dentro? 2. 2. Quantos átomos de bolinha rosa eu tenho? 6. 6. Isso mesmo. Tá? Então, vocês entenderam o conteúdo. Agora, e se eu tivesse colocado aqui, ó, que no lugar dessa bolinha aqui, ele ia ter outra bolinha igual a essa. Se eu colocasse aqui outra bolinha rosa do mesmo tamanho, aí eu teria substância simples, tá? Se fosse todas as bolinhas de mesmo tamanho e mesma cor, substância simples. Quando eu tenho bolinhas de cores e tamanhos diferentes, substância composta. Correto, pessoal? Certo? Entenderam? Sim. Professora, e no caso, qual a informação que é pra gente colocar nesses retângulozinhos em cima, assim? Depende do exercício. Você vai ter que ler o exercício. Às vezes o exercício vai pedir o número de átomos. Outro exercício vai pedir o número de fórmulas. Outro vai perguntar se é uma substância ou uma mistura. Aí vai depender. Sim, entendi. Aqui todos Obrigada. eles são substâncias. Todos são substâncias. Nenhuma mistura porque todos estão com o mesmo desenho. Se tivesse desenhos diferentes dentro, aí é outra história. Aí vocês vão ter que ler, vai depender. Professora, faz essa anterior à última que você fez agora? Peraí. Essa aqui? Sim, essa aí. Tá, essa daqui eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Ó, eu tenho o elemento verde, o vermelho e o rosa. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas químicas da mesma substância. Se eu tenho elementos diferentes compondo a fórmula, então eu tenho substância simples. Substância composta. Eu tenho uma substância composta. E o número de átomos que eu tenho aqui? Eu tenho 18. Vai estar tudo no Classroom. Tenho 18, tá, gente? Eu tenho 18 átomos. Eu tenho 3, 6, 9, 12 e 18. Alguém fez uma pergunta agorinha e eu não consegui ler porque estava muito grande. Tem como alguém ler ela para mim e fazendo favor para eu poder responder? Tá perguntando se todas essas figuras... Leia alto, Nádia, por favor. Ela tá perguntando se todas... Não tô ouvindo figuras nada. são compostas. Oi? Grita aí, Nádia, porque eu não tô ouvindo, sinceramente. Professora, ela tá perguntando se todas são compostas. Se todas são compostas, todas aqui são compostas, Todas aqui são substâncias compostas, não tem nenhuma simples. Beleza. Pessoal, olha só. Eu passei para vocês uma lista de exercício, tá? Lá no Classroom. E eu vou dar mais ou menos uma ajudadinha a vocês aqui. Vou até deixar gravado, qualquer dúvida vocês podem olhar aqui de novo depois. Então, olha só. A número 1, ele te dá um textinho bem legal sobre água do mar e gasolina. Aí ele vem aqui e te dá outros 3 exemplos. Ó, tem 3 exemplos aqui.
você não vai marcar X. Professora, Ah, professora, tá Tudo preto. tá cinza? tudo Presta preto. atenção. Deixa eu fazer um outro compartilhamento. Agora vai. E também tá dando chocalho, então não sei se é o microfone da senhora ou é o de outra pessoa que tá aberto, então se for de outra pessoa tem como desligar. Tá, Agora apareceu, professora. apareceu, né? Pessoal, então olha só, aqui na número 1, ele tá te dando um texto legal, aí ele deu 1, 2 e 3. E ele tá aqui na letra A. Qual é o número de fase? Gente, não é para marcar X, não. Se você me entregar, se alguém me entregar, eu olhar lá, marcou um X, eu não vou nem considerar o resto dos seus exercícios. A aula de hoje para você vai ser 0. Tá bom? Porque eu tô explicando aqui que não é para marcar X. Então você vai responder a letra A e a letra B. Como é que você sabe que você vai responder? Porque ele tem um ponto de interrogação em cada uma. E ainda ele pede o seguinte: classifique em homo ou hétero. E na letra B, justifique a sua resposta. Não é só porque sim. É para justificar o porquê. Número 2. A número 2 fala para você julgar as afirmativas se são verdadeiras ou falsas. E ainda justificar a sua resposta. Tipo, se você colocar ali na primeira, na letra A ou na 1zinha ali. Eu coloquei que ela é verdadeira. Por que, caramba, que tu colocou? Não, é no caderno. A número 3, você tem esse lindo gráfico que você vai analisar e vai responder a letra A, a letra B e a letra C. Tá bom? E na letra C ainda fala para você justificar. Então, justifique. E aqui eu não coloquei o número, mas é a número 4. Tá? É a número 4. Colocar-me-ei o número agora. Número 4. A número 4 pede para você construir um gráfico. Ih, travou. Agora sim. Ele pede para você construir um gráfico de temperatura e tempo que represente o aquecimento. Aí ele está te dando as informações aqui que você vai pôr no gráfico, tá? E ainda tem a letra A para você responder. E a letra B também. Então, você vai ter que construir o gráfico e responder a letra A e a letra B. Professora, mas eu não construí o gráfico. Eu não aceito, então. Tá? Eu quero o gráfico construído. E eu quero as respostas da letra A e da letra B. Não tem nenhuma para marcar X aqui, tá, ô cabeçudo? Para você que gosta de marcar X. Não tem. A professora foi poético. Foi, né? Beleza. Ô, professora, é pra colocar tudo, né? Não é pra colocar sua resposta. É para... gente, a questão do copiar no caderno fica a critério de vocês, tá? Eu tô mandando o exercício, fica a teu critério. Se você quiser copiar as perguntas, pode copiar. Eu prefiro que você copie por você, não por mim. Porque eu acho que para você depois estudar é melhor. Agora, se você quiser só responder, pode só responder, tá? Mas eu preciso que você faça uma identificação bem bacana, tipo número 1, letra A, letra B e tal. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, tem algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas que estão tirando a foto, meio tipo, o celular posicionado parece que tá assim. Aí eu não consigo entender o que está escrito. Então tira assim, ó, posicione o celular assim, em cima, bem certinho para eu poder ler direitinho. Outra coisa, quem for escrever, dá uma analisada no seu lápis ou na sua lapiseira, porque alguns estão mandando muito fraco. Na hora de tirar foto, eu não consigo ler a resposta. Aí eu fico dando zoom, eu fico mexendo com o editor de foto para poder escurecer. E ainda assim eu estou perdendo muito tempo com isso. Então, escreva um pouquinho mais forte, dá uma olhadinha na hora que você tirar a foto, vê se deu para ver bem a sua resposta, tá? Beleza. Mais uma vez, eu vou repetir. Professora? Quem quiser imprimir, responder e colar no caderno, pode. Quer imprimir, responder, colar no caderno, pode. Se você só não quero que vocês respondam pelo Word e me mande, nem responda pelo PDF e me mande.
porque eu quero que vocês tenham isso no caderno, tá bom? Outra coisa, tudo que vocês forem fazer, vão lá e coloquem o acento das palavras que tem acento. Vocês são ensino médio, tem que estar acentuado, tá bom?